O mundo do boxe tem um nome que brilha tanto dentro quanto fora do ringue e o nome dele é Ryan Garcia, uma das personalidades mais polêmicas da história do boxe. Aos 26 anos de idade, ele fez a combinação perfeita de um lutador super técnico com poder de nocaute absurdo, mas também com alcance imenso nas redes sociais e tendo uma personalidade um tanto quanto controversa. E hoje nesse vídeo você vai conhecer a história desse fenômeno, tanto as maiores lutas da sua história quanto as maiores polêmicas que contornaram toda a sua trajetória. Acredito que muitos não saibam, mas a origem do Ryan Garcia é californiano, ele é americano, só que ele tem uma família mexicana. Ele nasceu lá em 1998, tem 26 anos de idade nesse ano, e como ele tem essas raízes do boxe mexicano que a gente já analisou aqui nesse canal, então inclusive inscreva-se no canal para você acompanhar essas outras análises. A família do Ryan Garcia já vinha do berço do boxe. O seu pai, Henry Garcia, já foi lutador e virou o seu treinador até hoje. O ambiente que Ryan Garcia cresceu era rodeado por boxe, mas tinha um esporte que ele gostava mais do que boxe, mas eu já vou te contar qual é. Sua carreira começou bem cedo, aos 7 anos ele iniciou no mundo do boxe e sua trajetória no boxe amador foi incrível. Para você ter uma ideia do cartel amador dele, de quão absurdo é, ele já teve 15 títulos nacionais, teve 230 lutas, sendo 215 vitórias e apenas 15 derrotas. Isso colocou o Ryan Garcia como uma das maiores promessas do boxe americano e todos os maiores promotores já estavam de olho nele para trazer ele para o boxe profissional porque sabia que dali vinha uma estrela. Só que como muitos boxeadores, Ryan tinha um sonho de representar os Estados Unidos nas Olimpíadas de 2016. Só que o dinheiro falou mais alto e Ryan Garcia acabou optando pela sua carreira profissional, encerrando um cartel absurdo amador. Essa história dele se tornar um boxeador profissional teve motivo de um homem em particular incentivou com que ele virasse um boxeador profissional e largasse a ideia de ir para umas Olimpíadas. Eu vou te contar quem ele é, mas eu queria te contar do lançamento das mochilas da Maximum. A Maximum já conta com mais de 4 modelos de mochila para você utilizar nos seus treinos. Essa aqui é a minha particular, vou botar uns takes dela para vocês verem. São mochilas feitas para quem faz qualquer esporte de combate. Quer carregar seu kimono, suas luvas, caneleiras, tudo dentro de uma mochila. Essa mochila cabe absolutamente tudo. Nela eu consegui encaixar minhas luvas, meu capacete e minha sapatilha em um único só lugar. Só a gente que luta sabe o quão é difícil ir pra academia e ter que levar uma mochila cheia de coisas que não cabe, ter que colocar na alça as coisas. E a Maximum lançou essa nova linha que tá incrível, a qualidade tá espetacular. E obviamente no próximo vídeo do canal eu vou trazer uma review dessas mochilas. Só que a gente sabe que o estoque da Maximum acaba super rápido e se você quiser garantir a sua mochila ainda hoje, utilize o cupom FALA para garantir 10% de desconto. O cupom funciona para qualquer item da loja, seja luva, caneleiras, capacetes e também está funcionando para o lançamento novo das mochilas da Maximum. As novas mochilas podem ser tanto na variação de mochila de costas quanto mochilas de viagem e você pode escolher o melhor modelo que funcione para você. Eu vou deixar o site da Maximum aqui embaixo para você entrar e conferir os novos modelos das mochilas. Utilizando o cupom FALA na sua compra você garante 10% de desconto. Agora vamos voltar para falar do homem que mudou a carreira do Ryan Garcia, que foi o Oscar de la Hoya. Esse boxeador que merece um documentário aqui no Esquiva Falando foi o promotor que assinou o Ryan Garcia na sua primeira jornada no profissional aos 17 anos de idade pela promotora Golden Boy, que é uma das mais famosas nos Estados Unidos. E ali já estava tudo meio que combinado, eles queriam fazer desse menino uma grande estrela do boxe. Era uma habilidade técnica incrível, velocidade impressionante e um carisma natural que virou uma grande sensação nas redes sociais. A gente vai falar mais da sua família daqui a pouco, os impactos que trouxeram isso no futuro da carreira dele, mas hoje seu pai trabalha no corpo técnico da sua carreira, enquanto sua mãe trabalha na parte administrativa pessoal em projetos comerciais, porque Ryan Garcia é conhecido também por ter grande acordo com grandes marcas fora do mundo do boxe. Lembra que eu te falei nesse vídeo que o Ryan Garcia tinha um amor por um outro esporte que acabou não dando certo? Antes de se tornar boxeador, ele tinha a paixão pelo beisebol. E uma curiosidade aleatória é que o esporte preferido em Cuba, que é o país do boxe, também é o país do beisebol. A galera gosta mais de beisebol do que de boxe lá. Mesmo assim, a gente vê uma correlação. Tem gente que gosta muito de boxe e gosta muito de beisebol também. Esse era o caso do nosso querido Ryan Garcia. Para alguns, ele tinha muito talento no mundo do beisebol, mas ele mesmo decidiu não seguir por esse caminho, por um fator muito peculiar. Ryan Garcia, como a gente vê na personalidade dele hoje, é um pouco arrogante, ele gosta um pouco dessa individualidade dele, e ele não gostava da ideia de ter esportes em equipe, que ele dependia de outras pessoas. Assim, ele foi buscar um outro esporte que poderia ter o desempenho individual como principal fator de sucesso. Ele não queria depender de jogar num bom time para ter uma carreira bem sucedida. Ele queria ter controle sobre o sucesso da carreira dele. E convenhamos, ele descobriu um pouco disso no boxe. Antes da gente falar da carreira profissional dele, que é algo incrível e grandes histórias, provocações e uma decadência muito grande nas últimas lutas, a gente tem que falar do fenômeno que ele é nas redes sociais. Os números são impressionantes, são mais de 12,4 milhões de seguidores no Instagram,
Instagram, 8,6 milhões no TikTok, 1,7 milhões de inscritos no YouTube. Querendo ou não, você pode não gostar do Ryan Garcia, mas ele é um dos grandes principais nomes da mídia do boxe na atualidade. Ele fez muitas novas pessoas gostarem da nobre arte. E essa popularidade colocou ele num pedestal único na história do boxe, que nomes tão grandes ou até melhores tecnicamente do que ele não têm esse mesmo número de seguidor. E por mais que ele não tenha tanta influência na parte técnica do boxe hoje em dia, ele é um dos caras mais respeitados quando a gente fala de mídia no boxe. A base de fãs dele na internet é gigantesca, eu tenho certeza que tem alguém aqui assistindo que curte muito o Ryan Garcia, então comenta aí se você é um grande fã do Ray. Falando um pouco da vida pessoal, o Ryan Garcia tem 3 filhos, por incrível que pareça, e a vida amorosa dele é um pouco conturbada e um pouco agitada acima da média, sempre postando fotos com mulheres. Isso traz um pouco de transtorno da vida pessoal. A gente não sabe ainda o quanto que é um personagem e o quanto realmente é uma pessoa fazendo ali por puro entretenimento. O Ryan, ele tem uma personalidade muito particular e parece que ele não consegue parar quieto. E em 2022 ele começou a treinar jiu-jitsu, expandindo o leque de habilidades dele, até pegando uma ideia de querer ir para outros esportes ali envolvendo luta. E ele é um cara múltiplo interessado, ele já até lançou uma música chamada Blessed High Favorite, mostrando suas ambições fora do ringue e também cantando. A gente vê muito padrão isso nos atletas de hoje em dia, como o Gabigol e muitos outros, que tem essa segunda veia na música, em outros esportes e querem ter esses múltiplos interesses. É claro que quando a gente pensa nos melhores de todos os tempos, são pessoas que têm um foco único em apenas uma coisa, mas esses múltiplos focos aí tornam o Ryan com uma personalidade muito diferente da média. Agora a gente tem que falar da carreira profissional e do estilo de boxe do Ryan Garcia. Ele hoje, ele mede 1,74 de altura e tem um alcance de 1,78, e o Garcia se mostrou muito variável nas categorias de peso ao longo da sua carreira. Ele já incluiu o super pena, leve, super leve e mais recentemente o welterweight. E eu acho isso interessante porque a sua flexibilidade entre categorias de peso mostra o nível de adaptabilidade que ele tem com o adversário que ele está lutando. O cartel profissional do Ryan Garcia são de 24 vitórias, 2 derrotas e uma luta sem resultado. Das 24 vitórias, impressionantes 20 foram por nocaute, demonstrando um poder devastador de nocaute. E o golpe que mais se destaca ali de todos os golpes que ele já deu é o famoso gancho de esquerda. Sua taxa de finalização hoje é de 83%, uma das maiores entre os boxeadores de elite. Mas a gente tem que falar da primeira derrota dele, que foi de um atleta que foi inclusive um dos nossos primeiros documentários aqui no canal Esquiva Falando, que foi contra o Gervonta Davis. Isso aconteceu lá em 2023 e ele foi nocauteado no 7º round com um golpe no corpo, e essa foi uma das lutas mais aguardadas do ano. E apesar da derrota, o Ryan Garcia demonstrou muita coragem em enfrentar um dos mais temidos nomes do boxe daquela época. Em 2024 a gente teve uma das lutas mais icônicas e mais lembradas da atualidade, que foi o Ryan Garcia contra o Dave Haney. Ele conseguiu uma vitória por decisão majoritária e foi uma luta assim que foi muito surpreendente, porque toda a mídia tá dando favoritismo pro adversário. E aqui entra uma das maiores problemas. O pré-luta foi algo assim inimaginável do que aconteceu nas redes sociais. O Ryan Garcia, ele começou a postar vídeos que ninguém entendia o que ele tava falando, ele não falava, ele não articulava direito, ele não conseguia falar, parecia que ele tinha usado algum tipo de droga, ninguém tava entendendo o posicionamento dele. Me lembra muito o Kanye West em algum dos seus posicionamentos, que ninguém entende, o nível de arrogância que ele tem, ou também algumas falas ali um pouco conturbadas, um pouco polêmicas até demais, beirando até alguns tipos de cancelamento que ele podia ter sofrido. Isso chamou muita atenção pra galera seguir ele e ver se ele tava com algum problema mental. A gente não tava entendendo o que tava acontecendo com o Ryan Garcia. E no pré-luta, como eles estavam com essa disputa de pesos muito acirrada, ele com o Haney, ele chegou e pegou uma cerveja no momento da pesagem e bebeu uma cerveja inteira antes de se pesar na balança. Então assim, a gente imaginava que nessa luta o Ryan Garcia não tava com a cabeça pra poder ganhar uma luta de um oponente tão duro contra o Dave Haney, que se mostrou agora ter uma bela queda depois dessa derrota na carreira dele. Mas a luta em si foi completamente diferente de tudo que a gente viu nos bastidores. O Ryan Garcia conseguiu derrubar 3 vezes o Dave Haney e o cara não sabia onde estava dentro do ringue. Só que essa vitória fácil que o Ryan Garcia teve foi transformada numa luta sem resultado, porque o Ryan Garcia testou positivo para ostarina, que é uma substância proibida. Isso gerou uma suspensão por 1 ano da Comissão Atlética do Estado de Nova York. Ou seja, uma luta que foi uma vitória clara foi uma luta que ficou no seu cartel manchada como uma luta sem resultado. Sua luta mais recente, pelo menos do dia que eu gravo esse documentário, porque a carreira dele ainda tem bastante coisa para acontecer, foi no dia 2 de maio de 2025, que foi uma derrota por decisão unânime pro Rolando Rolly Romero. Essa luta deu uma bela queda na carreira de Ryan Garcia. A gente não sabe quais são os próximos passos desse atleta. Foi uma disputa pelo título interino, né, vago que estava nos meio médios da WBA, que foi lá na Times Square em Nova York. Uma luta que teve um ringue maravilhoso, uma bela vista, e foi um cartel que foi bem ruim, para falar bem a verdade, né? Todo mundo tava esperando muito do mês de maio de boxe de 2025. No mês de maio a gente ia ter lutas do Canelo, do Now e Now e também do Ryan Garcia, e a gente tava esperando nesse dia uma
grande luta, mas todas as lutas do cartel parece que foram horríveis. Eu até vi um estudo depois dessa luta, né, do Ryan Garcia, que teve mais golpes na única luta que a Amanda Serrano fez com a Kate Taylor, lá na luta do Jake Paul com o Mike Tyson, teve mais golpes deferidos naquela luta do que no cartel inteiro daquele dia na Times Square em Nova York. Então não sei o que aconteceu, não sei se estava amaldiçoado aquele ringue, mas não teve, parece que nenhuma luta boa, inclusive a do Ryan Garcia, onde ele saiu derrotado. E essa foi a sua segunda derrota depois desse tempo de suspensão que ele teve na sua carreira. Eu não sei como que ele vai se adaptar a uma nova derrota, como que vai ficar a cabeça dele depois de tudo isso. É normal você perder pro Gervonta Davis, que é um tanque de guerra, mas perder pro Rolando Romero talvez era uma luta que poderia ter sido mais fácil. Só que a gente tem que falar aqui das melhores lutas, pra lembrar, caso você queira assistir depois as lutas do Ryan Garcia e procurar quais foram as melhores lutas, vou dar aqui um destaque pra vocês. Uma das mais marcantes foi com o Luke Campbell em janeiro de 2021. Garcia enfrentou um adversário real pela primeira vez ali na sua carreira, depois de fazer aquela escadinha e construir um cartel invicto, e ele foi derrubado no segundo round. No entanto, ele mostrou bastante resiliência e se recuperou, finalizando o Campbell no 7º round. Foi um golpe devastador no corpo que o cara não conseguiu levantar depois, conseguindo o título interino dos leves do WBC. Vale falar da luta contra o Javier Fortuna, também em 2022, onde o Garcia entregou uma performance dominante, nocauteando o experiente lutador dominicano lá no 6º round. Essa vitória particularmente foi impressionante, considerando que Fortuna era um ex-campeão mundial. E apesar também, né, do resultado na sua primeira luta, o combate com o Gervonta Davis é um dos mais marcantes da carreira de Ryan Garcia em 2023, foi um espetáculo à parte que atraiu uma enorme atenção das pessoas. O evento foi um grande sucesso comercial, e apesar do Garcia ter sido finalizado no 7º round, o confronto entre os dois jovens mais promissores do boxe entrou com certeza para a história. E vamos fazer aqui uma análise do estilo de luta do Ryan Garcia, caso você curte ele um pouco. Vou botar uns takes aí dos treinos dele para você ver, porque tem bastante material dele na internet. O estilo de luta dele é marcado por uma velocidade de mãos bem rápida e um gancho de esquerda bem devastador. Ele é considerado uma das armas mais letais do atleta, e a postura dele é bem característica, pés bastante próximos um dos outros, ombros bem alinhados, permitindo ele gerar potência impressionante em cada um dos seus golpes. E ele tem uma característica muito boa que os maiores boxeadores têm, que é poder alternar de base, tanto da ortodoxa quanto a canhota também. Isso confunde bastante os adversários, porque torna ele bem mais imprevisível dentro do ringue. O seu jogo de pés é muito ágil e permite ele criar bastante ângulo eficiente para atacar e evitar golpe dos adversários. Seu golpe característico, o gancho de esquerda que eu mencionei, ele é interessante porque ele não vem preparado de algum outro golpe, como um golpe de direita ou uma esquiva para a esquerda. É algo que é impressionante pelos especialistas, porque ele simplesmente consegue acertar um gancho de esquerda sem preparar com nenhum golpe antes. Essa habilidade ou esse treino que ele faz com esse gancho tornou muito característico e muito imprevisível, porque você não consegue preparar, ele simplesmente acontece. E se a gente fosse falar aqui dos títulos já conquistados por Ryan Garcia, o resumo dele seria: ele já foi campeão do cinturão interino dos leves da WBC em 2021, também foi detentor do WBC NABF Júnior Super Pena, também WBC NABF, WBO Silver dos leves. Tem toda uma variação de títulos que todas as categorias têm, para títulos interinos, títulos de categorias mais jovens, e o Ryan Garcia já conquistou algumas delas. Pode parecer um pouco confuso, você que não entende muito de boxe e vê muitas categorias, mas a gente já fez um vídeo explicando as diferentes instituições do boxe hoje, que é a WBO, WBE, IBF. Caso você queira ver, a gente vai deixar aí no card para você assistir depois, ou só entrar aqui no canal e maratonar nossos vídeos. E a sua tentativa mais recente, como a gente mencionou, de conquistar um título mundial, aconteceu agora em 2025, mas ele acabou perdendo porque estava um título vago ali nos meio médios da WBA, mas infelizmente ele saiu derrotado. E eu tenho certeza que você quer saber das polêmicas da carreira, a fofoquinha, né? Fofoca no mundo do boxe, acho que todo mundo gosta um pouco. Então, a carreira do Ryan Garcia, pô, se eu posso falar hoje dos boxeadores, dos maiores nomes, pode ser uma das mais controversas, junto com a do Jake Paul e de alguns outros atletas aí nesse patamar. Um dos episódios mais notórios aconteceu em julho de 2024, quando ele foi expulso da World Box Council, a WBC, após fazer comentários racistas e islamofóbicos durante a transmissão ao vivo nas redes sociais. Lembra que eu falei que tem uma pegada meio Kanye West, né, de ele fazer alguns comentários bem polêmicos, bem ácidos, para gerar engajamento, mas acaba ultrapassando a linha do normal, do aceitável? Foi isso que aconteceu nesse caso. E depois ele publicou uma breve desculpa, né, na plataforma do Twitter, hoje em dia o X, e tava falando ali que tava trolando todo mundo, que amava todo mundo, que aquilo era só pro engajamento, mas esse mesmo post pedindo desculpas foi rapidamente excluído. A gente não sabe o que aconteceu nos bastidores da galera que gerencia as redes sociais do Ryan. E é claro que a sua família, ela
teve um papel fundamental nisso. Imagina você ver seu filho perdendo e descontrolando a cabeça dentro dele. A família emitiu um comunicado também afirmando que não apoiava as declarações feitas pelo Ryan sobre raça ou religião, enfatizando que não refletia, né, quem realmente ele era ou como ele foi criado. De certa forma, a gente vê até uma ruptura em questão em como que ele se comportava frente ao que a sua família acreditava ser o certo. E cara, 2024 não foi um ano fácil. Em junho, ele enfrentou problemas legais, sendo preso após suspeita de vandalismo no hotel Waldorf Astoria em Beverly Hills. O incidente resultou ali numa acusação formal de vandalismo após supostamente ele ter causado aproximadamente $15 mil em danos no hotel. E, cara, se você pegar pra ver os vídeos disso acontecendo, do incidente, mostram ele sem camisa, sendo escoltado pra fora do hotel. É uma cena até um pouco perturbadora. E 2024 não acabou por aí. Em outubro ele se meteu em mais uma. Um juiz acabou arquivando o caso dele após ele ter reembolsado o hotel dos danos e considerando aí a sua falta de antecedentes criminais. Voltando um pouquinho agora pra maio de 2024, ele desafiou a estrela, né, Conor McGregor do UFC, como muitos sabem, para uma luta de boxe sem luvas. É uma modalidade que eu não sei o que vocês pensam muito bem sobre boxe sem luvas, é bem mais agressiva também, né? O foco em machucar o adversário. O desafio fez sobre o McGregor ter criticado duramente o Ryan Garcia pelo seu teste positivo por substâncias proibidas contra a luta de Haney, pedindo seu banimento vitalício no boxe. Então o Garcia propôs que o vencedor da luta ficaria com a marca de whisky do McGregor, que é a Proper No 12. O confronto verbal continuou nas redes sociais, mas até o momento não há nenhum sinal que essa luta dos dois possa acontecer em algum momento. Embora tenha enfrentado várias reveses recentes, incluindo sua última derrota na última luta, problemas com doping, questões legais, e seria prematuro descartar a chance de ele voltar a conquistar um título mundial, porque o menino ainda é muito jovem. O seu talento natural e o seu poder de nocaute é um ativo que vai carregar por mais alguns anos com ele. E é natural que essa maturidade possa vir nos próximos anos e ele possa figurar novamente entre os maiores nomes do boxe atual. Será que ele vai conseguir equilibrar? Eu vou deixar aqui o documentário do Gervonta Davis, que é um boxeador bem parecido, que já lutou com ele, caso você queira assistir também. Espero que tenha gostado desse vídeo, um forte abraço e até mais.